Olá, caríssimos e caríssimas, muito bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada para aquele que está estudando, lendo, acompanhando a gente aí nas madrugadas. Eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia e estou com a missão mais uma aqui do Dedicação Delta para repassar vocês em aulas curtas, objetivas e gratuitas aqui pelo YouTube, notícias importantes, fatos relevantes relacionados às legislações penais. E aí nós vamos trazer hoje uma legislação de suma importância para o estudo de vocês. Qual é? A Lei de Crimes Ambientais. Vamos trabalhar as espécies criminosas e alguns aspectos peculiares que a gente tem dessa lei. Como é um tiro curto, um alvo certo, é para que você tenha um conhecimento da norma e você possa se aprofundar para ela, para efetivamente você estar mais próximo da sua aprovação no concurso público desejado, e aqui especialmente concursos públicos das carreiras policiais. Se você ainda não nos segue, nos siga aí, clique no, boletim, no botão das suas notificações para que vocês possam estar recebendo os nossos vídeos, nossos conteúdos gratuitos, relevantes e paulatinos, contínuos, para que vocês realmente possam aí estar absorvendo conteúdo, estar à frente da concorrência, porque hoje em dia o estudo para concurso público é um estudo profissional. Beleza? Sem mais delongas, vamos trabalhar com os temas aqui hoje que eu gostaria de que a gente pudesse organizar os nossos estudos de uma maneira que vocês conheçam os pontos específicos de algumas leis, no caso de hoje, os crimes contra o meio ambiente, e, portanto, estudar a Lei 9.605 de 1998, uma lei de extrema importância do nosso ordenamento jurídico. Isso por quê? Porque protege nada menos do que o nosso meio ambiente. Portanto, sem mais delongas, avancemos aqui em alguns pontos específicos do que vai tratar essa norma jurídica, pessoal. Qual é a finalidade que trouxe essa lei 9.605 de 98 para o nosso ordenamento jurídico brasileiro? Ela vai dispor sobre sanções penais, administrativas derivadas de condutas que vão lesar ou potencialmente lesivas ao nosso meio ambiente. E um dos pontos muito cruciais dessa lei, gente, cá para nós, é a possibilidade de punição de pessoa jurídica por crime ambiental. Pensem, poxa, mas como é que a pessoa jurídica vai cometer o crime ambiental? A própria Constituição Federal deu essa abertura permitindo que pessoa jurídica possa responder por crime ambiental. Claro, gente, a gente não vai prender uma pessoa jurídica, colocar ela dentro de uma cela, porque não tem lógica nenhuma. Né? Mas nós podemos falar que ela sofrerá algumas medidas que são medidas consideradas de cunho penal quando houver a prática de crimes por meio delas. E é por isso que a gente traz aqui a possibilidade da punição dessa pessoa jurídica quando a infração cometida por decisão do representante legal da empresa ou representante legal contratual, ou por seu órgão colegiado, sabe aquele órgão decisório colegiado das empresas, principalmente as empresas maiores, no interesse ou em benefício da sociedade. Por isso que aqui a pessoa jurídica poderá sim responder por crime ambiental. Vamos lembrar que a pessoa jurídica ela estará sujeita não a pena privativa de liberdade, por óbvio, mas poderá estar sujeita a multa, a penas restritivas de direitos ou até mesmo pena de prestação de serviço à comunidade, tá? Fisicamente, claro que não pode ser ela, pode ser alguém por ela. Há quem diga, ou há uma crítica por parte da doutrina sobre a punição de pessoa jurídica por crime cometido? Claro que há. Porque há uma parte da doutrina jurídico-penal que fala pessoa jurídica não deveria estar praticando crimes, não deveria ter essa previsão legal, tendo em vista que há outros ramos do direito que tomariam conta desta parte. Exemplo, o direito administrativo, sujeitando essa empresa a eventuais multas e outras incidências em obrigação de fazer. Portanto, há muita gente que critica a punição penal de pessoa jurídica, mas nós temos a Constituição Federal e o ordenamento jurídico, através desta lei, que traz uma disposição expressa de punição da pessoa jurídica. Então, continuamos mantendo esta punição. Tudo bem? Vamos avançar lembrando que a Constituição Federal, se precisa fundamentar essa punição, nós temos ela no seu artigo 225, parágrafo 3º, dizendo que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente ficarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas, olha aqui, sujeitas a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Vamos lembrar, portanto, que referendando o nosso dispositivo de nossa Constituição Federal de 1988, nós temos o artigo 3º desta Lei de Crimes Ambientais, falando que as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal contratual, portanto é o que a gente já disse, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou em benefício dessa entidade. Portanto, nós temos um dispositivo constitucional que guarnece essa posição jurídica, que é uma posição legal, portanto, está no artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais, e essa responsabilidade vai acontecer. E fala o nosso parágrafo único do artigo 3º que a responsabilidade das pessoas jurídicas não excluirá a das pessoas físicas autoras ou coautoras ou partícipes do mesmo fato. Fechou? Mas vamos lá. Parando por aqui, mas não parando, claro que não, nós vamos lembrar que a jurisprudência do STJ e do STF não mais adota a teoria da dupla imputação. Vem cá comigo, pessoal, lembre-se que pela teoria da dupla imputação, somente eu poderia punir a pessoa jurídica se tivesse uma pessoa física também sendo punida. E isso foi superado tanto pelo STJ quanto pelo STF. Ou seja, por mais que a prática da conduta venha de uma pessoa física, eu não preciso achar e punir essa pessoa física para que eu possa punir a pessoa jurídica por crime ambiental. É isso que ficou assentado nas decisões, portanto, de STJ e STF. Uma das quais está aqui, justamente falando que, olha, é possível a responsabilização penal da PJ, que é a pessoa jurídica, por crimes ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que a represente. Gente, pode ser que não encontre ou não se tenha uma cabal materialização da imputação daquela conduta a uma pessoa daquela empresa, embora se saiba que houve a prática do crime. Portanto, é o que a jurisprudência vem nos dizer, posso punir a pessoa jurídica mesmo que a pessoa física não seja imputada. Vamos lembrar que o artigo 21 da Lei de Crimes Ambientais vai falar que as penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente a quem? A PJ, se falamos de pena, nós estamos falando de direito penal, serão, portanto, de multa, restritivas de direitos e a prestação de serviço à comunidade. Fechou? Vamos avançar mais um pouquinho? Lembremos que, de acordo com o dispositivo que a gente tem da terceira seção, gente, lembrar que terceira sessão, elas envolvem a quinta e a sexta turmas do STJ, que são as turmas de natureza que envolvem os julgados voltados às naturezas penais e processuais penais. Tudo bem? Então, o que eles nos disseram? Olha só que interessante esse julgado. Pessoa jurídica que foi incorporada, não havendo indício de fraude, vai haver extinção de punibilidade em relação àquela que foi incorporada. Olha que interessante. Se eu tenho duas empresas, A e B. A empresa A, sem nenhum indício de fraude, ela foi incorporada, ela entrou dentro da empresa B. Qual é a consequência jurídica dessa? Que eu tenho a morte da empresa A. Porque ela agora está dentro da empresa B, ela foi incorporada pela empresa B. Se não tem indício de fraude, como essa empresa A morreu se ela respondia por crime ambiental? Por mais que a gente possa falar de outras consequências cíveis e administrativas, mas a consequência penal eu não posso transferir para essa outra empresa que foi a incorporadora. Ela incorporou apenas a outra empresa A. Então, em relação à parte penal, essa empresa tem as garantias penais, aquela que foi incorporada. Porque o que aconteceu com ela? Ela morreu. Morreu daí, quase isso. Então, se ela morreu, nós temos a incidência lá do artigo 107, inciso 1º ali do nosso Código Penal, que vai falar que extingue a punibilidade em razão da morte. Essa empresa, querendo ou não, ela morreu. Bacana? Ah, mas não vai responder por nada, não vai ter nada. Gente, sanções administrativas, sanções cíveis, elas sim podem ser transferidas. Mas pelo princípio da pessoalidade, personalidade ou intranscendência das penas, uma pena não pode passar dessa pessoa do condenado. Tudo bem? Então, o princípio da intranscendência da pena, nos modos do artigo 5º, inciso 45 da nossa Constituição Federal, tem aplicação às pessoas jurídicas. Afinal,
Se o direito penal brasileiro optou por permitir a responsabilização criminal dos entes coletivos, PJ, mesmo com suas peculiaridades decorrentes da ausência de um corpo biológico, não pode negar-lhe a aplicação de garantias fundamentais, utilizando-se das mesmas peculiaridades como argumento. Portanto, foi incorporada, essa empresa que foi incorporada, se ela responde a algum crime ambiental, ela pode continuar, a outra que a incorporou com as consequências cíveis e administrativas, porém consequência penal não. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre os crimes ambientais. Vamos pensar que lá na lei de crimes ambientais, os crimes ambientais são divididos entre crimes contra a fauna, crimes contra a flora, poluição e outros crimes ambientais, crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e crimes contra a administração ambiental. Pessoal, por ser uma aula mais curta, por ser uma aula mais objetiva, trouxe apenas alguns crimes que entendi como relevantes de vocês estarem relembrando aí no estudo de vocês, porém, não se esqueçam de dar uma dissecada nessa lei, especialmente a parte penal dela, justamente porque o concurso de vocês poderá cair, se tem a previsão no edital desta lei de crimes ambientais, poderá cair diversos temas envolvendo este conteúdo. Então vamos lá. Para a gente ver quais foram as condutas que eu entendi que são relevantes para fins da gente trabalhar esse direito aqui, vamos lembrar que o artigo 29 da Lei de Crimes contra a Fauna, que eu entendi com mais incidentes, vai falar sobre fauna silvestre, que aí vai dizer para aquele que mata, persegue, caça, olha aqui, apanha ou utiliza espécimes da fauna silvestre. Fauna silvestre é aquela que não tem que ter contato ou não deveria ter contato com seres humanos, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão. Se tem permissão, pode, tá? Licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com essa licença, autorização ou permissão que foi obtida. Isso é um crime que tem pena de 6 meses a 1 ano, portanto, apurável pela lei 9.099 de 95, que trata do juizado especial, tem o civil criminal, mas aqui a partir do artigo 60 nós estamos trabalhando no juizado especial criminal, tá bom? Mas em incorrer nas mesmas penas, aquele que impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida, ou aquele que modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Aquele também que vende, expõe à venda, exporta, adquire, guarda, tem em cativeiro, depósito ou utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, e como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros, não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, também vai incorrer neste crime do artigo 29. Crime específico, se fosse para memorizar, se fosse para estudar com um pouquinho mais afinco, dá uma focada nesse caput, né, que é a cabeça do artigo 29, que ele realmente é muito importante. Tudo bem? Outro artigo, que é o artigo 32, esse despenca em prova quando cai a lei de crimes ambientais. Por quê? É praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar quem? Animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena 3 meses a 1 ano. Mas onde que eu quero que vocês foquem? Não necessariamente aqui. Aqui vai ser um dos pontos de início. Mas aqui, ó. Aqui, ó. Realize experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Então, se não tiverem recursos alternativos, pode fazer essa experiência? Pode. Tudo bem? Ah, experiência de shampoo. Você lembra aqueles casos dos Beagles? Eles foram resgatados aí de uma empresa se eu não me engano, farmacêutica. Pois é, era realizada experiência nos animais, era experiência dolorosa, cruel, em tese. Agora, aquilo ali foi superado? Ainda não, porque pode ser que os caras tenham argumento de quando existirem, não tinha recurso alternativo para essa experiência específica. Há estados que proíbem, tá? Essa realização específica. Mas vamos lá. Outro ponto que está muito em voga, porque é muito recente, é exatamente esse parágrafo primeiro. Pessoal,
Quando se tratar só de cão ou gato, tá, gente? Ah, mas eu tenho um passarinho que é doméstico aqui da nossa casa, que a gente cuida dele, tem uma tartarugazinha, etc e tal. Não, gente. Esse dispositivo, que inclusive tem uma pena muito alta, não cabe TCO, não cabe TCIP, não cabe ao delegado de polícia que tiver realizando um flagrante desse caso aqui, não cabe nem ao delegado de polícia arbitrar fiança, porque o delegado de polícia em flagrante vai arbitrar fiança em crimes de até 4 anos de pena, beleza? Então, quando se trata de cão ou gato, a pena das condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, só cão ou gato, tá? Multa e proibição da guarda. Vai haver, em qualquer caso, desse artigo 32, um aumento de pena de 1/3 a 1/6 se ocorre morte do animal. Muito cuidado com esse parágrafo primeiro aqui, que ele tem despencado nas provas, principalmente os conteúdos que vão conectar esse crime a outros crimes, tá? Vai conectar esse fato aqui especificamente a cão e gato. Então, pega esses detalhes aí, vai ver, por exemplo, que no Código de Processo Penal vai falar que o delegado não vai poder arbitrar fiança para crime que seja superior a 4 anos. Portanto, nesse caso, um flagrante cabe segurando o cara. Não vai caber Lei 9.099, como muitos casos da Lei de Crimes Ambientais cabe. Tudo bem? Muito cuidado com esses dispositivos específicos. Mas o artigo 34 vai nos dizer o seguinte, olha, pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Detenção de 1 a 3 anos, olha, pena alta, tá? Ou ambas cumulativamente. Gente, só um detalhe aqui, ó. Volta para mim. Quando fala assim, você já tem que conectar uma matéria na outra, tá? Quando fala assim, pena de 1 a 3 anos, tá, beleza. Vai caber incidência de alguns dispositivos da Lei 9.099 de 95? Pensem que na Lei 9.099 de 95, que trata dos juizados especiais, a partir do artigo 60, os juizados especiais criminais, nós estamos falando de contravenções, quaisquer delas, ou crimes cujas penas não ultrapassam 2 anos. Porém, o dispositivo de sursi processual, que está no artigo 89 da 9.099 de 95, vai falar que a pena mínima tem que ser não superior a 1 ano. Portanto, um crime igual a esse que nós acabamos de ver aqui, embora não caiba fazer termo circunstanciado de ocorrência, não caiba transação penal, pode caber sim uma suspensão condicional do processo. Tudo bem? Neste crime existem condutas equiparadas, incorrendo a gente na mesma pena, depois vocês corram o olho lá. E o importante é lembrar isso aqui, ó. Não é crime o abate de animal quando realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente de sua família. Muito importante isso aqui. Tudo bem? Está, né? Tô com fome, vou matar o bicho que estiver na minha frente. Tudo bem? Para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória e destruidora de animais, desde que esse aqui, diferentemente da questão do estado de necessidade, ele tem que ser legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Então, a fazenda, e nessa fazenda, eventualmente, lá vai entrando os bichos, vão comer na minha lavoura, eu peço autorização para, eventualmente, se entrarem lá, eu possa executar um ou outro, esse é o caso, tá? Por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. Tudo bem? Vamos avançar para os nossos crimes contra a flora. Gente, crimes contra a flora, os mais incidentes que eu trouxe aqui, mais relevantes, pensei no 38, que é destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. Acontece muito esse crime, muito pessoal da Polícia Ambiental, que trabalha muito em cima disso aqui, vai ter um crime com pena de detenção de 1 a 3 anos, e se for crime culposo, a pena poderá ser reduzida pela metade. Já no artigo 39, vai nos dizer que cortar árvores em floresta, olha que diferença, destruir e danificar, que a conduta é específica. Ah, mas cortando árvore está destruindo, danificando. Gente, aqui está falando de conduta específica. Falou cortar árvores em floresta considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente, a pena é igual. Igual, tá? De 1 a 3 anos ou multa, pena de detenção, ou ambas cumulativamente. Fechou? Veja que condutas são diferentes. Direito penal é direito taxativo, é o que está escrito. Não está escrito, não é direito penal.
tá? Artigo 41, também é crime provocar incêndio em mata ou floresta. Pena de reclusão, mudamos de detenção, agora é reclusão, 2 a 4 anos. Se for culposo, de 6 meses a 1 ano e multa. Fechou os crimes contra a flora mais incidentes aí? Se fechou, vamos lembrar que o artigo 42 vem uma conduta, gente, que particularmente eu acho que é bizarra. Soltar balão. O cara solta um balão gigante num ambiente público, um ambiente urbano ou até rural. Aquilo pode gerar queima gigante da propriedade, pode gerar danos, pode gerar até morte. E isso aqui está previsto no artigo 42, nos dizendo que fabricar, olha as condutas, vender, transportar ou até mesmo soltar balões que possam provocar incêndios, tá? Não é aquele balãozinho não, tá? Não é o pá do balão aqui não, pode provocar incêndio ou nas florestas e demais formas de vegetação, também aqui, ó, áreas urbanas ou qualquer tipo de assentamento humano, tudo bem? Detenção de 1 a 3 meses ou multa, ou ambas cumulativamente. Também vai ser crime, pessoal, do artigo 49, destruir, danificar, lesar ou maltratar, de qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de, ó, específico, logradouros públicos ou em propriedade privada alheia. Aqui nós temos a detenção de 3 meses a 1 ano, ambas cumulativamente, sendo culposo de 1 a 6 meses. Olha a abrangência da lei de crimes ambientais. Abrange muito crime. Nós estamos dando só alguns exemplos. É a famosa pincelada para ativar vocês nos estudos aí. Vamos lembrar que temos também crimes importantes relacionados à poluição ambiental. E aqui eu quero trazer um detalhe da jurisprudência para vocês. Causar poluição de qualquer modo, tá? De qualquer natureza, em níveis tais que resultam, detalhe aqui, ó, ou possam resultar. E aqui você pegou a jurisprudência. Em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa de flora. Vamos lembrar que esse crime aqui, se for na modalidade culposa, nós temos uma pena menor e nós temos formas qualificadas desse crime. Mas o que me traz a observação é essa jurisprudência de 2018, dizendo o seguinte: este crime do 54, ele possui natureza formal, sendo, portanto, suficiente a potencialidade de dano à saúde humana para a configuração da conduta delitiva, ou seja, basta a potencialidade de causar dano, já vai configurar o crime, o sujeito vai ser imputado e tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Fechado? Avancemos aqui em nossos temas, não se esqueçam de ler jurisprudência, tá, pessoal? Avançando aqui, vamos falar que esse dispositivo aqui que a gente vai trazer agora, que vai ser precisamente o dispositivo do nosso artigo 60, vai nos dizer que, cai muito inclusive, tá? Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional estabelecimentos, obras, serviços potencialmente poluidores sem o quê? Licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando normas legais e regulamentares. O cara ali quer montar um determinado, por exemplo, frigorífico. Monta o frigorífico e, infelizmente, o sujeito não observa as regulamentações legais, não observa a licença, não tira isso aí dentro do procedimento e isso poderá ocasionar um crime, que é um crime de natureza ambiental previsto no nosso artigo 60. Vamos lembrar que, de acordo com o julgado sobre o tema, isso aqui é muito específico. Por quê? Porque, como se trata de uma norma penal em branco, a denúncia... Gente, só lembrar aqui, tá? Denúncia do Ministério Público, tá? O Ministério Público, ele promove a ação penal através de uma denúncia. O Ministério Público denunciou determinada pessoa por um crime, tudo certo? Não é uma denúncia do 181 aí não, tá, pessoal? Vamos ligar aqui para a matéria. Então, o sujeito que promoveu o Ministério Público promoveu essa denúncia, vamos lembrar que este caso aqui é uma norma penal em branco. Portanto, o Ministério Público deve explicitar qual é o complemento que trata essa norma. Se não, a denúncia dele vai ser considerada uma denúncia inepta. Vamos lembrar que neste julgado aqui, fala-se que a norma penal em branco, lembremos, a norma penal em branco, gente, é aquela que precisa
de um complemento. A clássica norma penal em branco, inclusive chamada de norma em branco heterogênea, é justamente a lei de drogas. A lei de drogas ela precisa de uma portaria, que é a portaria da Anvisa, que é a Secretaria de Saúde, ela vai diretamente falar o que é droga e o que não é. Portanto, uma norma penal em branco, a lei penal é a norma penal em branco. Precisa de complemento, tal como aqui também é um dispositivo, que é um crime, em que a norma penal em branco e falou, se o Ministério Público não apontar qual é a legislação complementar que foi descumprida, nós temos aí sim uma inépcia da inicial que gerou, neste caso, o trancamento da ação penal. Nos disse esse julgado que a lei, essa lei, portanto, é uma norma penal incriminadora em branco, esse artigo 60, visto que a configuração do seu preceito primário pressupõe descumprimento de outro ato normativo que venha complementá-lo, que regulamente as atividades potencialmente poluentes a que o dispositivo se refere. Se o Ministério Público não apresentar isso aí, a denúncia dele vai ser inepta. Fechou? Vamos avançar aqui para a gente poder finalizar essa curta aula mais objetiva e importante para vocês? Bem, gente, aqui tem nos dizer que é importante, é importante crime contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural é este crime. Vamos lembrar só de um detalhe aqui, ó. Pichar. O que o cara faz? O cara vai lá e pega o seu spray e começa a escrever nas paredes aí de maneira deliberada, tá? Mas também tem aquele que é o profissional, o cara que faz desenhos fantásticos nas paredes aí, é o chamado de grafiteiro. O grafiteiro comete crime? Se ele está autorizado, não comete crime. O pichador comete crime? Comete crime? O pichador comete crime. É o sujeito que vai lá escrever nas paredes ou fazer alguma coisa nesse sentido, tá? O que vai nos dizer que o crime de pichar ou, por outro modo, conspurcar edificação ou monumento urbano vai ter uma pena de 3 meses a 1 ano. Nós temos a forma qualificada desse crime, que se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do valor artístico, arqueológico ou histórico, vai ser de detenção de 6 meses a 1 ano. Mudou a pena mínima aqui. Tudo bem? Então, o pichador, ele incorre num crime ambiental? Gente, o pichador incorre num crime ambiental. E vai ter aqui o seguinte, de acordo com o próprio dispositivo do 65, vai dizer que não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, aí tem o desde que autorizado. Se não for autorizado, entra no 65, tá? Se for autorizado, não é crime. Fechadíssimo, pessoal? Bom estar com vocês aqui. Bom saber que vocês, se chegaram até aqui, estão se aperfeiçoando, buscando cada vez mais estar provocados para que os estudos de vocês sejam cada vez mais eficazes. Lembrando que concurso público é batalha todos os dias para que você tenha vitória mais à frente. Participar do concurso público realmente é um diferencial que precisa de robustez acadêmica. Para isso, você precisa entender pequenos detalhes de normas jurídicas, se o seu concurso é para normas jurídicas, nós estamos falando de carreiras policiais, todos eles vai cair normas jurídicas, tá? Então você tem que estudar de maneira cadenciada, organizada e muito assertiva, para que você esteja cada vez mais próximo de ter o seu nome no Diário Oficial. Tudo bem? Grande abraço para vocês, que a gente se encontre certamente em nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!